Alta dos juros nos Estados Unidos e na Europa, recessão e crise global. Será que a gente está diante de uma mudança na liderança mundial? De repente o dólar pode perder a sua hegemonia como reserva de valor global? Eu reuni nesse vídeo aqui assuntos muito importantes para o seu dinheiro, então fica até o final para você proteger o poder de compra da sua família. Preparem-se para um longo período de queda nos mercados. Quem falou isso foi o guru do Valuation, o professor de finanças da Universidade de Nova York, Aswath Damodaran. Já o Nouriel Roubini, que previu a crise de 2008, falou que existe o risco de uma quebra da economia global e que as coisas vão piorar muito antes de melhorar. James Dimon, CEO do JP Morgan, disse que o momento atual é um furacão. Elon Musk da Tesla fala em um pressentimento super ruim e o Larry Fink, que é CEO da BlackRock, acredita que os picos de inflação durarão anos. O assunto da vez é recessão global, meu amigo. Muitos nomes de peso afirmam categoricamente que a economia mundial vai engatar num retrocesso. Por que será que o Damodaran acha que vai haver uma longa queda nos mercados e o Roubini diz que a economia global vai quebrar? E o mais importante, como é que se faz para investir num cenário em que os mercados globais não param de cair? Será que investir na bolsa de valores deixou de valer a pena? Eu trouxe esse vídeo para te ajudar a investir o seu dinheiro de um jeito que você não vai ter arrependimentos no futuro. Quanto mais medo os investidores sentem, mais eles vendem os seus ativos e mais as bolsas de valores despencam. E a preocupação que os investidores estão sentindo pode ser resumida na fala da diretora-geral do FMI, de que não se pode descartar uma possível recessão global. E ela acontece quando o PIB encolhe por 2 trimestres seguidos. Foi inclusive o que aconteceu aqui no Brasil no ano passado, né? No segundo trimestre de 2021, o nosso PIB teve uma retração de 0,4%. E no terceiro trimestre, a queda foi de 0,1%, configurando uma recessão técnica. Mas no quarto trimestre o PIB voltou a crescer, avançando 0,5%, e aí a gente saiu da recessão. Na verdade, recessão é uma velha companheira aqui do Brasil, né, meu amigo? Pra você ter uma base, o brasileiro passa 1/3 da vida adulta com queda na economia. É triste, mas é verdade, né? O brasileiro não tem um dia de paz, fala a verdade. E recessão é o pesadelo de todo o governo, né? Porque é sinal que ele não tá dando conta de lidar com uma crise econômica, inflação, altas taxas de juros, perda do poder de compra, desemprego e por aí vai. E no fim do dia isso afeta diretamente a popularidade dos políticos. Agora, se o PIB mundial retrair por 2 trimestres seguidos, aí a gente tem uma recessão global, meu amigo, que é um negócio muito complicado, já que os países são conectados, né? São interdependentes. Ano passado, 31% das nossas exportações foram para a China, 11% foram para os States. Aí você imagina se essas economias começarem a desacelerar, né? Elas vão comprar muito menos da gente e já dá para imaginar o baque que vai ser para nós, né? Os exportadores vão vender menos, as nossas commodities vão valer menos, prejudicando ainda mais a nossa economia. E essa interdependência entre os países causa vários impactos que são sentidos antes mesmo da recessão. De 2020 para cá, a inflação tem aumentado, mas no mundo inteiro, tá? E esse ano ela piorou ainda mais. O Banco Central dos Estados Unidos já deixou muito claro que ele está preocupado com a inflação que tem por lá. Imagina o que acontece se o investimento mais seguro do mundo pague mais juros. Opa, né? Quem que vai querer correr risco, seja empreendendo, investindo na bolsa, e em última instância até aqui no nosso país, no Brasil, né? Melhor ficar lá nos States mesmo. Então você entende o desequilíbrio que isso gera? Mas veja você que não é à toa esse aumento dos juros americanos não, meu amigo. Quem investe na renda fixa de lá tá tendo prejuízo em termos reais, né? Ou seja, considerando a inflação. 9,1% de inflação em 12 meses nos Estados Unidos, meu amigo. Esses são os maiores patamares em 40 anos por lá, é mole? Como a gente tá vendo aqui, para tentar controlar a inflação, os Estados Unidos e outros países ao redor do mundo estão aumentando as suas taxas de juros. Com esse aumento, os investidores começam a se desfazer dos seus investimentos nos países emergentes e bora investir nos Estados Unidos e nos países da Europa, que são muito mais seguros. E com isso o dólar fica mais caro aqui pra gente e a inflação brasileira pode aumentar ainda mais, porque tudo que você consome tem parte dos custos em dólar, você sabe, né? E segue o fluxo, ó. E para combater a inflação, o governo aumenta a Selic. Só
que isso aumenta o endividamento público porque o governo precisa pagar rendimentos maiores para quem compra os títulos públicos. E também fica mais caro para as empresas pegarem dinheiro emprestado. Afinal, vai ficando mais caro fazer investimentos e o povo já não está conseguindo comprar tanto quanto antes, obrigando a produção industrial a diminuir, o que aumenta as demissões. Você entendeu o ciclo vicioso, né? Contra a inflação alta, o remédio é muito custoso, se chama juros. E juros altos trava tudo, né? Emprego, renda, investimentos. O que é bem complicado é você não ter uma estratégia, sabe? Se você gosta de fazer trade, comprar e vender, você já deveria ter vendido antes, né? Porque o trader precisa ter o controle do prejuízo bastante ajustado. Para quem investe para ser sócio, não tem nada que vender na queda, né, meu amigo? Como é que você quer ganhar dinheiro se você compra na alta e vende na baixa? Se você não vender e se essas empresas se mostrarem realmente resilientes, daqui a algum tempo essas ações podem sim se recuperar. E isso fica ainda mais verdadeiro e seguro conforme você diversifica e aporta o seu dinheiro em várias e boas empresas, ações, fundos imobiliários. Um pouquinho por mês. E outra coisa importante, a gente não sabe até quando o mercado vai cair, né? Se alguém soubesse, seria muito fácil comprar as ações quando elas chegassem no fundo do poço. Só que ninguém sabe se fundo do poço tem porão. Por isso que não dá pra encher a mão, comprar tudo de uma vez tentando adivinhar o futuro. O que a gente pode pensar é o seguinte, bom, o que eu posso fazer se o Brasil der errado, né? O que eu faço? Eu tenho investimentos lá fora, nos Estados Unidos, tenho aqui no Brasil, tenho moedas, tenho fundos imobiliários, é o que eu posso fazer. E você também tem que fazer a sua parte, né? Ter dinheiro em conta, aplicado na renda fixa, bolsa de valores, imóveis, dinheiro lá fora, moedas, criptomoedas, ouro. Compra um pouquinho por mês e seja feliz, meu amigo. Mas e Champs, e se o mundo der errado? Bom, aí talvez a última coisa que você vai importar é o seu dinheirinho nesses investimentos aí, né? Eu diria que para tudo tem remédio, menos para um único mal irremediável. Imagina uma ordem mundial completamente diferente daquela que você conhece. Os Estados Unidos não sendo mais a maior potência, o dólar deixando de ser a maior moeda de reserva mundial e o inglês perdendo o posto de idioma mais importante. Se você nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, se você tem menos de 77 anos, você nunca viu uma mudança de ordem mundial. Mas existem sinais de que essa mudança pode estar sim acontecendo agora. Quem explicou isso foi o Ray Dalio, um dos maiores gestores de fundo do mundo, em um documentário que ele publicou lá no canal dele. E a gente separou os pontos principais da explicação do Dalio para você tirar a sua própria conclusão. Uma das coisas que ele diz é: quando o Banco Central imprime muito dinheiro, compre ações, ouro e commodities. Afinal, essa impressão de dinheiro vai fazer ele desvalorizar e boa parte dessa grana vai parar nos mercados de capitais, fazendo as ações e os outros ativos valorizarem. Outro ensinamento do Dalio é esse aqui, ó. Para entender o que está acontecendo com você, você precisa entender o que aconteceu antes de você. É justamente o que ele fez estudando os impérios dos últimos 500 anos e é o que você também deve fazer. Buscar conhecimento para você entender como que o dinheiro funciona, investir de forma inteligente e construir um patrimônio para você ter um futuro melhor. Olha aí outros 3 princípios do Ray Dalio. A maior guerra de uma nação é consigo mesma. Precisamos ganhar mais do que gastamos. Trate bem os outros. No estudo que o Ray Dalio fez, ele ainda não falou claramente se ele acha que a China vai substituir os Estados Unidos ali como uma potência líder. Mas sim, em alguns momentos ele dá a entender sim que ele acha que isso vai acontecer. Tipo quando ele fala que o Yuan está sendo cada vez mais usado. E isso é o que a gente tem visto de verdade nas notícias, né? Recentemente a Rússia vendeu carvão e petróleo para a China e agora eles começaram a receber em Yuan. Até a Arábia Saudita está cogitando a possibilidade de receber da China em Yuan. Inclusive, o valor econômico considera que isso é uma guinada histórica. E não é mesmo uma coisa que acontece todo dia, né? Essa outra notícia aqui também é muito interessante, ó. Yuan ganha influência no desempenho cambial dos emergentes. Essa matéria disse que a crescente influência global do Yuan é mais um sinal do aprofundamento das conexões da China com a economia mundial. Dá pra ver que a China e a sua moeda vem se fortalecendo bastante, né? Por outro lado, tem alguns fatores que podem dificultar a chegada dela na liderança mundial. Por exemplo, o mercado imobiliário de lá tá um caos, né? E isso ficou evidenciado com o colapso da Evergrande. Essa crise é uma ameaça e o objetivo da China parece que é fazer a bolha imobiliária dar uma desinflada sem estourar. Além desse problema, tem outro fator importante. Será que a maior parte dos países vão aceitar ter um país como a China na liderança? Um país onde não tem democracia e que tem sérias dúvidas, para não falar outra coisa, sobre como os direitos humanos são tratados por
lá? Meu amigo, pra China alcançar o posto de maior potência mundial, parece que ela tem pontos a favor e também muitos outros contra. Há pouco tempo saiu na Apple TV a série Fundação, que se passa num império galáctico. São 25 milhões de planetas sendo governados por um único imperador. Esse conceito também tá na saga Star Wars, que se passa numa galáxia controlada por um supremo chanceler e por um senado galáctico composto por um senador de cada planeta. Só que a ideia de um governo único não nasceu na ficção científica não. No Egito Antigo, o objetivo dos reis era governar tudo que o sol circunda. Os reis da Mesopotâmia queriam governar tudo do nascer ao pôr do sol. E os antigos imperadores da China e do Japão queriam governar tudo debaixo dos céus. Só isso só. No decorrer do tempo, escritores, poetas, filósofos, teólogos, diplomatas e políticos expressaram o desejo de ver o mundo ser governado por um governo único. Essa história atrai tantos curiosos que ela acabou dando origem às teorias da conspiração. Tem pessoas que acreditam que existe uma elite secreta conspirando, organizando as coisas pouco a pouco, só esperando o momento ideal de implantar um governo único mundial autoritário, o que alguns chamam de nova ordem mundial. Essas teorias da conspiração têm ganhado força principalmente por conta dos projetos do Fórum Econômico Mundial. E um deles é o Grande Reset, seria a reestruturação da sociedade e da economia, pretensamente para que elas se tornem mais sustentáveis. Será? It's high time for a great reset. Só que os conspiracionistas veem o Grande Reset como uma forma de implantar uma nova ordem mundial, por meio de um regime totalitário. Será que funcionaria esse negócio aí de implantar um governo único para o mundo todo? O que você acha, hein? Imagina só, apenas um legislativo, um judiciário e um executivo pro mundo todo. Meu amigo, agora me fala, qual país concordaria em abrir mão da sua soberania e se unir, né, pra ter um governo único? Nunca, meu amigo, nunca. Moeda única é outra história, já já a gente vai tocar nessa ferida aí. Mas governo único mesmo não rola. Até porque imagina como é que ia dar briga a formação desse governo. Pensa bem, né? Todo mundo ia querer mandar. Imagina os peixes grandes, tipo Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia, China, Japão e até outras potências querendo mandar aí nesse governo. Fight! Na verdade, todo o país ia querer mandar, né? Você acha que todos esses países iriam conseguir chegar num acordo? Pelo contrário, meu amigo, é mais fácil um país se dividir em dois do que dois países se transformarem em um só. Mas vamos supor que os países quisessem e conseguissem, né, implantar um governo mundial. O que aconteceria quando o mesmo conjunto de leis passassem a valer para todas as culturas? O que você acha? Eu estou sentindo uma treta! A treta a caminho, né? Muitas leis aqui do Ocidente nunca seriam aceitas pelas pessoas que moram do outro lado do mundo e até vice-versa. Imagina a população de um país sendo obrigada ou impedida de fazer uma coisa contra a cultura e os valores dela. Muita gente ficaria revoltada, né? O que levaria a protestos em escala global, né? Provocando muita desordem, destruição e caos social. Esse negócio de governo único mundial pode até parecer bonito, que nem acontece lá com o socialismo, sabe? Que é uma coisa linda de se ver por fora ali. Mas quando você pega para analisar a questão de uma forma mais profunda, né? Deixa a parte superficial, aí você vê que o buraco é mais embaixo, meu amigo. Mas e se a moeda mundial única fosse uma criptomoeda tipo Bitcoin? Na visão clássica dos economistas, poderia prejudicar o comércio, as empresas, os empregos, a economia como um todo, por fim levando ao caos social. Também não iria existir mais esse negócio de política monetária, que tem a ver com forçar a valorização ou a desvalorização de uma moeda em comparação com a outra. Um Bitcoin mundial seria como as moedas de antigamente lastreadas no ouro. E como a quantidade de Bitcoins é limitada, não haveria mais inflação. Aliás, será que se o seu dinheiro valesse mais a cada dia, você passaria a guardar dinheiro ou você faria justamente o contrário, você ia sair pra farra? Meu amigo, uma das maiores discussões dentro da economia. Um pouco de inflação é boa? Deflação é realmente a vilã? Me conta aqui nos comentários o que você acha desse negócio do mundo inteiro adotar uma moeda só.